elaborado aparece uma entidade feminina, suga o espermatozoide do cara, e aí insemina, é uma parada meio de engenharia genética. Né? Mas isso daí faz um tanto mais de sentido, porque, bom, um anjo fecundar um ser humano não devia ser possível. É uma parada meio estranha, meio sem sentido, né? Porque, vamos lá, um anjo não é um ser humano, né? Não. Então como é que eles podem ter filho? É que nem... Ainda mais engravidar, imagina o anjo amamentando, a criança fazendo pré-natal, é meio estranho, né? Fica meio, né? Meio teste do pezinho no neném. neném. Os Anunnaki é ET, e aí já é papo de ET, né? Então, mistura um pouco, né? Porque seriam você pode... os deuses astronautas, Daniel? Pode ser também, né? Eric von Däniken, né? O livro era os deuses astronautas. Eu sou eu me digo que eu sou um ufólogo cristão, né? Eu me amarro nesse assunto. Falo com muito cuidado também, que é xaropagem geral, né? Pra falar que isso é... Então vamos pirar um pouquinho aqui, tirando... Dá pra pirar à vontade, eu não tenho medo nenhum. Isso, assim. Mas eu aviso, atenção, alerta, estamos pirando agora. Isso, assim, não é mais um pastor. Não vou te obrigar a acreditar no que eu tô dizendo. Pois é, mas como é que tu caiu nessa... Por que te interessa? Batalha espiritual. Por causa da batalha espiritual. Porque essa fabricação do gigante seria uma primeira estratégia de Lúcifer para tentar dominar a Terra. E não só dominar a Terra criando soldados gigantes, mas também tentando depois replicar o que Deus fez com Jesus, né? Porque para Deus conseguir se transpor para dentro de um corpo humano, ele teve que criar um corpo humano geneticamente modificado. Porque Maria não foi engravidada por José, foi um nascimento virginal, né? O Espírito Santo desceu sobre ela e ela concebeu ali. Então Deus colocou um corpo ali especial, capaz de receber o Espírito de Deus, né? E dentro da teoria do advento do anticristo, ele vai ser fabricado de forma semelhante. Olha que interessante. É o rito de magia sexual, ou rito de fertilização. Então ele... Mas o anticristo, esse anticristo está falando aí, sim, que seria concebido desse jeito aí. Sim. Não é o mesmo anticristo que a gente está aqui pirando que seria o Trump. Pode ser que o Trump tenha sido concebido assim, eu não sei. Será? Alguns xaropes dizem que sim, né? Que ele foi concebido dentro de um ritual de magia sexual. Que esses rituais existem. Agora, se o anjo, se o demônio insemina, eu não sei, mas que os cara praticam isso, eles praticam. Tá. Tem gente que acredita nisso. Você tá falando dessa sociedade secreta, tipo o sim, Código da Vinci? Sim, exatamente. Na verdade, em vez de ser priorado de Sião, é a ordem dos 9 homens desconhecidos. E caralho, essa que é a ordem. Se eles são desconhecidos, como é que tu tá ligado neles? Que ele deu mole, né? Aí eu conheci. Não? É porque alguém tava lá dentro. Talvez sejam 11. Soltou o bizu. Talvez sejam 11. E, ainda bem que só descobriram o 9, mano. Tem que ser 9 porque a numerologia é muito forte pra eles, né? Por quê? 9 é um 6 de cabeça pra baixo? Não, porque 9 é um número... os números... Primeiro a gente tem que entender que pra eles o número é muito importante, por causa da numerologia. Por que no caso do 9? O 9 é um número que é chamado número do egoísmo. Ou da vaidade, ou do orgulho. Tipo, eu sou o cara. Porque todos os múltiplos de 9, se você soma os números, vai dar 9. Né? 9 vezes 2, 18, 8 mais 1 é 9, 27, né? 3 vezes 9, 27, 7 mais 2 é 9, e assim sucessivamente. Né? 9 vezes 9, 81. Daí pros caras é importante que seja 9. Tem essa força no mundo espiritual. O 11 também. Aí, os caras entendem de tarô, ele vai entender um pouco disso, ou de Cabalá, né? Porque o tarô, você tem os arcanos ali, cada arcano tem um símbolo e tal. Então, eles operam em cima dessa lógica da simbologia do número, da força espiritual do número para trazer algo à realidade. Cabalá é uma vertente mística da cultura judaica. É misticismo judaico. Mas tem vários níveis, várias interpretações, né? Mas a Cabalá é considerada um sacramento também? Tipo, sacramento? No sentido de, peraí... uma iniciação ali? Alguma coisa assim. Um rito de passagem? Tipo, as pessoas passam por um cara que... Depende da interpretação. Tem uma linha judaica que o cara só pode estudar Cabalá a partir de 40 anos de idade, tem que ter filho e tal, aí ele tem uma iniciação na Cabalá. Tá. Mas a Cabalá tem várias interpretações, né? Você pode usar aquilo ali para tentar entender Deus melhor, tentar se entender melhor, para tentar criar um business, ou então para... ser coach. Também, total.
para conseguir dominar a mente das pessoas. Eles usam para isso. Se você consegue... O cristianismo não tem uma vertente mística como a Kabbalah, tem? Não sei, com certeza tem. Se você pensar de certa forma, a maçonaria foi criada por certos graus, foram criados por cristãos, né? A Rosa Cruz também. Tanto que a antiga e mística Ordem Rosa Cruz, ela remonta ao Egito. Mas se você pensa no... Você tem o Christian Rosenkreuz, né, que é o fundador, mas ela tem alguns desenhos que você vê que é a rosa e a cruz em cima. Então é o misticismo, poderia ser visto como misticismo cristão. Porque mas a o rosa... cristão olha para isso daí e identifica que aquilo ali de fato comunica com ele, que é cristão também? Porque, ó, em geral... A maioria dos cristãos tem medo, aversão a isso, porque ele considera pecado fazer aquilo. Diabo. Considera como se fosse magia, né? Uhum. Então seria algo proibido dentro do que você vê na Bíblia lá em Deuteronômio 18 e tal, diz para você não fazer adivinhações, né, magias e tal. É claro que muitos maçons e Rosa Cruz se consideram cristãos e eu não vejo nenhuma dicotomia com isso. Tem vários pastores maçons. Mas há um problema na Bíblia, né, com relação a isso, porque tem algumas práticas ali, ainda que elas sejam secretas, mas pelo que alguns livros e ex-membros falaram, você fala, poxa, cara, isso aí não tem como o cristão fazer, né? Meio anacrônico, né? É igual tu torcer pro Corinthians e pro São Paulo ao mesmo tempo. Você fala, poxa, escolhe um pra você torcer aí. Entendo. Mas tu estudou, por exemplo, tu falou aí, o cara que manja de tarô, o cara que manja de cabala, o cara sabe qual é do 9, que não sei o quê. Então tu foi olhar essa parada. Foi, com certeza. Minha família, a parte da minha mãe, é tudo maçom e Rosa Cruz, pô. Então eu tenho esse DNAzinho dessa curiosidade pelo oculto, né? Tu não foi Demolei, não? Não fui, não. Ninguém me chamou. Nem Lauto, nem nada. Desordem paramaçônica. Entendi. Demolei é maçonaria antes de 18 anos, né? Garotão. Juvenil. Garotão. Porque maçonaria só pode entrar com 18 para si. Eu lembro no quartel, inclusive, tinha um moleque que ele falava que ele era Demolei, que não sei o quê, e eu ficava olhando aquela porra assim, sem querer, sem entender muito qual era do bagulho. Qual é a moral da história. Porque pra mim, assim, qual que era o bagulho do maçom? Pra mim. Sim. Eu via os caras falando disso daí como uma galera que se ajudava. Sim, também. Tá fraternidade. Então, por exemplo, o maluco dá 3 pontinhos na assinatura. Aí vou dar uma moral. O outro ali. maluco lá, tá, esse daqui Vamos dos nossos. Vamos dar uma força aí. Toma aqui uma força aí. E eu achava maneiro essa porra. Mas aí eu escutava esse princípio é interessante. Escutava as outras histórias dos caras que grau tanto lá que o maluco andava com a capa do Drácula e dormia dentro do caixão. Tá ligado? Eu ouvi isso pra caralho. Eu já não sei. Tem outras ordens vampíricas que os caras fazem isso, né? Na maçonaria eu não sei. Ordens vampíricas. Vampiras. Eclésia gnóstica, os caras fazem isso. Calma aí, então tu não tá de sacanagem. Não, existe. Ordens vampíricas. Existe, pô, lógico. Os caras só vivem de noite. Quiser, o cara virar lobisomem, tem tudo ali. Não sei se ele vira, mas eles dizem que vira, né? Aí tem que cruzar o abismo, né? Cruzar o abismo são os últimos 3 níveis lá da árvore da vida da Kabbalah, né? O abismo é o número 11, pô. Por isso que o 11 é um número importante também. E isso daí leva uma vida pra tu entender essa porra, eu imagino. É um estudo... Dá pra ficar a vida inteira estudando e... Às vezes o cara fica a vida inteira estudando e não entende, né? Porque não chegou no grau. Eu não cheguei, que eu não fui iniciado em nenhuma ordem dessa. Eu estudo os caras que saíram de lá e falaram alguma coisa. Os caras trocam ideia contigo sobre como é não, lá. Os livros, né? Os livros. Entendi. Tem um cara chamado William Schnoebelen, ele já foi dessas ordens, ele conta. Tem o Leo Zagami, que é um italiano. E por que te interessa isso? Por causa da batalha espiritual. Pra eu entender como é que o mundo espiritual se movimenta e eu transitar ali dentro e entender a estrutura de controle do mundo também, porque o mundo é governado por grupos secretos, né? Assim, quando você percebe que, por exemplo, com o filme O Bom Pastor, que é dirigido pelo Robert De Niro, filme com a Angelina Jolie novinha, Matt Damon novinho, ele conta a história da criação da CIA. E a CIA foi criada dentro da Universidade de Yale, dentro da sociedade secreta lá, Skull and Bones, né? Então o negócio surge do misticismo. Então as organizações de inteligência, as agências de espionagem, muitas delas têm esse vínculo com o misticismo, com o ocultismo. Até a história do 007, né? Porque o 007 vem de um cara chamado John Dee. Esse cara era o espião da rainha Elizabeth I. E aí ele era um místico, né? Ele criou
ele desenvolveu uma linha da magia chamada magia enoquiana, né? Que é bem rebuscada e tal. E ele espionava a Europa inteira para ela e assinava, em vez de assinar John Dee, ele assinava 007. E aí, daí depois o Alexander Fleming, né? Ele cria... ele era agente do MI6, né? Que era tipo a CIA da Inglaterra. E ele usa essa ideia, né? Para fazer o James Bond, né? O 007.